Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks, desta feita para o nosso anuário, quem é quem na auditoria e revisão de contas, que sai esta sexta-feira para as bancas com a edição impressa e que já pode ler em jornaleconómico.pt. Esta conversa será uma oportunidade para olhar para o setor, para aquilo que tem sido um ano desafiante em 2022 e que será em 2023 também com uma conjuntura mais apertada. Sem mais demoras, apresento os nossos convidados de hoje. Da minha esquerda, mais profundo da sala, ao meu lado, Maria Cravo, sócia-gerente da Oliveira Reis e Associados, Paulo André, Managing Partner da Baker Tilly e Fernando Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Aos três, obrigado por se juntarem a nós no estúdio do Jornal Económico. É um prazer ter-vos connosco, Sr. Bastonário. Eu começava por si. O cenário que se coloca para 2023 é um pouco mais desafiante do que se antecipava, talvez no início de 2022. Há cerca de um ano não havia sequer uma guerra na Europa. Será, como é que olha para o ano que passou, 2022, em termos de dinâmica do setor? Foi também o ano em que tomou posse. Muito bem, obrigado pelo convite. Dizer que todos os anos são anos desafiantes para a auditoria e para a revisão legal de contas. E nesse sentido, 2023 será certamente uma continuação dos desafios que já enfrentamos em 2022, que é claramente a continuar a apostarmos na tecnologia de informação em sistemas aplicados à auditoria, no sentido de sermos mais eficientes e mais eficazes. Por outro lado, há questões recentes que os auditores cada vez têm que dar mais atenção, nomeadamente a questão da gestão do risco ou a questão da cibersegurança, que é uma questão que nós, como trabalhamos com informação delicada e particular, temos todos os cuidados no sentido de salvaguardar essa informação, mas há um grande desafio para a nossa profissão, que é a questão dos recursos humanos, ou seja, a retenção de talento e a captação de talento. E as novas formas de organização do trabalho, porque hoje em dia o teletrabalho, nomeadamente em auditoria, é uma realidade que veio para ficar. Hoje os recursos humanos têm uma visão completamente diferente do que teriam há uns anos atrás. Hoje nós, empresas de auditoria, temos que fazer uma resposta muito eficaz àquilo que se designa por work-life balance das pessoas. As pessoas não querem só trabalhar, querem ter ali um equilíbrio entre a sua vida privada e a sua vida profissional. Isso é tudo desafiante no quadro em que a auditoria se desenvolve. E, portanto, se me dissesse qual é o principal desafio que nós vamos ter no próximo ano, nos próximos anos, certamente será a questão ligada aos recursos humanos. E nós, Ordem, temos feito um esforço enorme para ir junto às universidades, junto dos institutos politécnicos que lecionam auditoria e contabilidade, para explicar o que é auditoria, para chamar gente para a auditoria e chamarmos, ou seja, fazermos ver aos jovens licenciados que eles virem para a auditoria vai ser uma mais-valia para a sua vida profissional. Paulo André, é curioso porque o que não falta em Portugal são jovens licenciados em áreas que estão diretamente relacionadas ou com auditoria ou com revisão de contas, mas já noutras oportunidades que tivemos de conversar e olhar para este setor, percebemos que há um problema. A profissão não é sexy, digamos, não é atraente o suficiente e já sublinhámos este desafio, eu penso que nos últimos 2 anos, por todas as vezes, mas é um desafio muito português, porque este mesmo problema não está a acontecer noutras firmas internacionais, verdade? Ahm, Percebo o que me está a dizer. Ahm, Talvez daria aqui um salto para um fator que eu penso que caracteriza muito o setor em Portugal e que tem a ver com a dimensão da esmagadora maioria dos players de auditoria. Ou seja, a maior parte das sociedades de auditoria, sociedades de revisores, tem uma dimensão relativamente pequena, mesmo tendo em consideração a dimensão do mercado português, e isso acarreta um conjunto enorme de dificuldades. O ser menos sexy porque não se proporciona uma carreira, a firma eventualmente investe em termos de tecnologia menos do que poderia investir e, portanto, as pessoas Mas o sentem pacote salarial também o não é tão pacote salarial, competitivo. que obviamente fala-se muito que é preciso criar condições de trabalho, ambientes colaborativos, equilíbrio trabalho-casa, mas obviamente o aspecto financeiro acaba por ser o fator que as pessoas mais discutem, em particular quando estamos num período de inflação, de subida de custos, em que uma série de bens essenciais para os jovens são de difícil acesso. O fator preço é essencial e, portanto, isso faz também com que as pessoas rodem muito dentro das empresas de auditoria, porque estão Tem disponíveis sentido para... isso? Dos três?
Muito. A Ordem tem assistido a isso? Sim, existe uma competitividade enorme ao nível das empresas de auditoria e existe agora um fator que não existia no passado. No passado, as pequenas empresas de auditoria iam recrutar quadros às grandes empresas de auditoria. E hoje é o contrário, são as grandes empresas de auditoria, os grandes players, que vêm retirar quadros às pequenas e médias empresas de auditoria. Porque é uma questão de falta de recursos. Agora, relativamente à questão da profissão ser sexy, eu acho que a nossa profissão hoje não tem nada a ver com a nossa profissão de há 5 anos atrás. E é essa percepção que nós temos que transmitir para o público. Nós não somos somos uma profissão com futuro em que o uso das tecnologias de informação é de forma intensa. E, portanto, aquela imagem do auditor cinzento, rodeado de papéis, isso já não existe, isso já é história. Hoje um auditor tem um computador à sua frente e faz tudo através de meios informáticos e, portanto, toda essa dinâmica que muitas vezes existe noutros setores, a auditoria tem. Há um fator que o Paulo disse que é importante, que é a dimensão do mercado. Ou seja, o nosso mercado é pequeno e, por isso, as empresas também são de dimensão menor e não é possível oferecer grandes pacotes de salariais e de outras benesses aos trabalhadores, genericamente. Não é? E isso, obviamente, é um fator menos competitivo. Queria cravar. Eu acrescentava. E o Paulo e o Sr. Bastonário estavam a reforçar a ideia de que as grandes consultoras e as grandes auditoras sugam de um setor que em Portugal é dominado, ou na sua grande maioria é constituído por pequenas e médias empresas. A questão é, enquanto pequenas e médias empresas sentem-se mais asfixiados por essa dominância de, digamos, 4 grandes empresas ao fim do dia. Sim, em termos de recursos humanos, sentimos essa pressão, mas é preciso aqui referir também o seguinte: isto tem muito a ver com a escassez de recursos interessados em auditoria. Neste momento, além de ser difícil captar novos miúdos, digamos assim, que saem das faculdades e que têm interesse em auditoria, também é muito difícil reter. E não é aqui a questão de reter, não é só os que podem sair para multinacionais, e eu concordo com o Paulo e com o Sr. Bastonário em tudo o que disseram. A dimensão é um fator que também atrai, obviamente, a possibilidade de terem uma carreira internacional também, mas e o que nós temos assistido é muito bons técnicos que saem da auditoria e não querem voltar. Isso é preocupante, Porquê? porque já tiveram uma formação, já dedicaram muito tempo. Há que repensar um bocadinho. É um trabalho que tem vindo a ser feito, mas ainda há muito trabalho a fazer para voltar a ter a atratividade que a auditoria tinha. Eu lembro-me no meu tempo, nosso tempo, a esmagadora maioria das pessoas que saíam de gestão, ou até mesmo de economia, grande parte ia para a auditoria. Era o foco, é uma escola, é uma aprendizagem, é muito bom para a carreira. Hoje em dia os miúdos já não têm essa atração por auditoria e é preciso É um problema reverter. geracional ou é um problema das empresas? Também é um problema da própria auditoria. Houve grandes mudanças, há que fazer mudanças, há que tornar novamente, mostrar que a auditoria é atrativa, é uma profissão que acrescenta valor e tem que se passar esta mensagem que isto também fruto de muitas exigências que nós enfrentamos na nossa profissão, tem afastado a maioria das pessoas jovens de entrar nesta profissão ou de se manter nela. Já não é só nós discutirmos entre as sociedades recursos, que são escassos, mas também há esta questão deles, porque é que eles são escassos. Aí se calhar estaremos perante uma discussão mais análise geracional. Sabemos que o trabalhador mais jovem não é o trabalhador com 30 ou 40 ou 50 anos. E também as perspectivas que estes jovens terão ao entrar no vosso setor perante aquela que é uma realidade mundial pode afastá-los nesse caso. Mas eu queria perceber, com o Sr. Bastonário, como é que o próprio setor nacional está a olhar para aquele que é um cenário denso e complicado a nível mundial. Sem dúvida, há pouco, no início desta conversa, referia a questão da gestão de risco, não só a atração e a retenção do talento, que é um problema que sabemos crónico neste setor, mas a própria gestão de risco e de cibersegurança, que não era
uma questão que se punha, eu recordo-me quando falámos pela primeira vez para este Quem é Quem, há 2 anos, não era uma questão que estava no topo da mesa, era uma questão de fundo e neste momento deixou de ser. Se há setor que tem sido desafiado permanentemente ao longo dos últimos anos, é a auditoria. Reparem que nós, quando entramos em confinamento, o nosso setor teve que rapidamente se adaptar a uma forma de teletrabalho de um dia para o outro e teve que dar uma resposta positiva aos seus clientes. Isso foi feito de forma notável. E mais uma vez agora está a ser feita essa resposta mais uma vez notável ao nível da gestão dos riscos, em que as próprias sociedades fazem uma reflexão sobre os riscos que correm no mercado e os riscos inerentes à própria sociedade para ver como é que podem salvaguardar esses riscos e depois aquela questão que eu falei, que é da cibersegurança, que é muito importante hoje em dia, que é hoje é uma realidade que todas as empresas abertas, em termos tecnológicos, estão suscetíveis de terem ataques em termos de segurança cibernética, e nós, auditores, temos investido muito nessa salvaguarda da informação financeira dos nossos clientes e da própria organização. E, portanto, se no passado recente os nossos desafios foi introduzir a tecnologia de informação, for a adaptação de novas formas de trabalho, agora claramente é olharmos para o futuro e dizer assim, temos aqui duas áreas que temos que dar alguma atenção. Por um lado, medir até que ponto o risco do nosso negócio, o risco da nossa empresa, fazer a gestão apropriada desse risco e, por outro lado, dar atenção a um fator crescente que é a questão da cibersegurança. E isso é uma área que nós, a Ordem, temos perguntado aos nossos membros e os nossos membros têm feito investimentos vultuosos nessa área para tornar os seus sistemas de informação robustos e mitigar a possibilidade de ataques em termos de segurança informática. Paulo André, isso também implica recrutar quadros especializados para lidar com estas questões tão técnicas que não estavam nas preocupações das empresas há, imaginemos, 10 anos, penso. Sim, de facto assim é, e partilhando talvez até uma... Estamos a entrar aqui num campo da multidisciplinariedade já. Sim, sim, e nem estava até a ir por aí, mas é claramente também um caminho e foi também um incentivo, nomeadamente para, no caso presente da Baker Tilly, nós entramos também na área de tecnologias de informação, em que sentíamos que não tínhamos recursos internos vocacionados para tratar estes temas e identificámos uma equipa que faz implementações de um ERP nacional muito conhecido e portanto essa equipa com essas valências mais informáticas passou a ser um suporte interno da nossa organização nestas questões de proteção de dados. Mas de facto, tal como estava a ser dito, o risco aqui neste setor é dobrar, porque enquanto uma empresa tem que tratar da sua informação, e nomeadamente dos dados pessoais da sua organização, dos seus colaboradores, eu diria que no caso de uma empresa de auditoria essa é talvez a parte menor, porque a quantidade de dados que nós temos dos nossos clientes dentro de casa é muito maior. E portanto a forma como nós vimos o tema e como nós o abordámos foi, primeiro pusemos tudo na cloud, porque entendemos que externalizar num player relevante de operar no mercado traria ainda mais segurança e para além de termos uma equipa interna, também somos assessorados por um consultor informático externo que nos dá apoio nessa área. E, portanto, os investimentos também têm sido significativos aí. Investimentos, Maria, que também se vão estender a outras áreas cada vez mais exigentes, como a questão da sustentabilidade. Imagino que num setor que em tempos deveria ser um dos maiores consumidores de papel na indústria, a questão da sustentabilidade está presente. Está na hora A formação do setor de que maneira? Cada vez menos papel é a tónica. A digitalização, a utilização cada vez Mas mais a de... digitalização também pode ser insustentável. Isso também, mas é um processo, não é? E todo este caminho que se tem que fazer cada vez por utilização de maiores técnicas de informação informática é o nosso foco também. São exigidos investimentos, são exigidos técnicos Há metas. qualificados, há metas, mas é um caminho que não se pode deixar de traçar.
E a que ritmo é que está a ser traçado? O bastonário consegue fazer um retrato daquilo que tem sido a implementação dos critérios ESG no setor? Tem sido exponencial. Conforme disse, a utilização de papel hoje em dia cada vez é mais residual. Tem sido, as empresas têm-se provocado a elas próprias no sentido de acabar com o papel. Eu conheço grandes escritórios de auditoria que, pura e simplesmente, já nem blocos de gaveta têm, para as pessoas não terem onde guardar os papéis, e, portanto, têm espaços comuns em que os seus colaboradores chegam ao escritório, ligam o seu terminal à rede informática, trabalham e fazem tudo em termos digital. E esse é o futuro. Permita-me dizer que o futuro auditor não vai ser alguém que tenha exclusivamente as competências em termos financeiros contabilísticos. O futuro auditor, também vamos ter auditores que vão ter as competências em termos tecnológicos, engenheiros informáticos, porque sem essa competência dentro das nossas empresas de revisão, muito dificilmente conseguimos fazer uma auditoria apropriada a grandes entidades. E hoje as grandes empresas de auditoria, como a Baker Tilly, ou como as grandes empresas, ou como a Hora também, a Oliveira Rey, ou seja, têm dentro recursos já vocacionados para as tecnologias de informação que auxiliam depois os auditores mais de caráter financeiro, mais com uma formação financeira. Mas essa formação complementar é importantíssima hoje. Portanto, quando me diz quais são o ritmo é acelerado porque não é só uma consciência social que as empresas cada vez têm, é uma necessidade que nós sentimos de, efetivamente, estarmos na vanguarda do cumprimento desses critérios. Paulo André, é otimista quanto ao cumprimento desses critérios em metas atempadas? Eu acho que ainda haverá aqui um percurso a fazer. Há aqui Até, dores de crescimento. sim, até porque não há um reporting, não há estatísticas pré-definidas. E caberiam à ordem fazer essas estatísticas? Sim, também, mas eu diria que será mais abrangente e, portanto, será algo que virá a um nível superior, mais a nível europeu, para criar uniformização a nível dos vários países. E, portanto, não está ainda muito definido a nível de diversos setores e para várias áreas, sejam questões mais ambientais, de poupanças energéticas, etc., quais são os indicadores. Mas nós sentimos que isso cada vez mais é discutido a nível mesmo das ditas PMEs, que não existe uma validação regulatória tão firme para a publicação de relatórios nessa área, mas já começamos a sentir empresas que nos abordam e que perguntam que tipo de indicadores é típico publicarem ou se verem publicados. E há também aqui um outro fator motor, um outro must que nós também sentimos e de certeza que todos os players também sentem, que é uma oportunidade que se pode perder na medida em que começa a haver trabalhos, nomeadamente em operações de investimento de players de indústria ou estrangeiros, que começam a investir apenas em setores sustentáveis que tenham esse tipo de indicadores e esse tipo de relatórios e pedem aos auditores para também validarem nas suas componentes de É uma questão auditoria. de tempo até se concretizar. Exatamente. E só para concluir, e também já há situações em que concursos, sejam públicos ou não, mas aí até a parte do Estado até tem vindo a ser um motor, em que começam a perguntar que tipo de indicadores a firma de auditoria tem, e nós entendemos que não atingir essas metas são fatores de exclusão na apresentação de propostas e, portanto, não é ainda muito frequente, mas já sentimos algumas situações em que isso aconteceu. Maria Cravo, a situação em que nos encontramos, porventura, de arrasto desta taxa de inflação ou de uma perspectiva macroeconómica menos otimista do que talvez o Ministro das Finanças gostaria, prevê-se aqui um tremer do ecossistema empresarial português ao longo deste ano e quiçá terá repercussões e abalos que se vão sentir nos próximos anos. Ainda hoje estamos a sentir efeitos daquilo que foi o impacto pandémico nas empresas, portanto, é natural que sentiremos um arrefecer do crescimento daqui para a frente, embora alguns indicadores europeus afastem a possibilidade de uma recessão. Ainda assim, para um setor que em Portugal é composto na sua grande maioria por PMEs, prevê que haja aqui um problema em caldo, digamos. Sim, pode haver. Pelo menos estão reunidas muitas condições para isso, infelizmente, não é? É um facto que nós acabámos 2022 com muito pessimismo. Internamente ainda há muito esse pessimismo também das nossas entidades.
Uh, Veremos embora as empresas a reduzir posições? cautelosas, muito cautelosas, mas ao mesmo tempo já existem alguns sons de otimismo vindos principalmente a nível europeu e que podem também, porque isto também, o ânimo, o otimismo também faz rodar as coisas, não é? E se nós não tivermos um pouco de, nós, quando eu digo nós, é pronto, todos os agentes económicos, não tivermos também essa luz ao fundo do túnel, digamos assim, torna-se difícil, torna-se mais difícil enfrentar todas as dificuldades. Vai ser um ano difícil, sim. Traçar planos, é difícil porque têm que ser ajustados e temos que estar preparados para ajustamentos, porque as coisas mudam muito rapidamente. As taxas de inflação espera-se que ainda vão subir. Taxas de juros para combater isso também, com todas as dificuldades ainda também decorrentes da guerra. Portanto, isto não estão aqui reunidos diversos fatores que não vão facilitar o ano É em otimista, termos portanto. económicos. Temos que ser resilientes. Mas Não é fácil. há uma linha que separa o otimismo da delusion, portanto, da ilusão. Não, ilusão não. Ilusão não. Temos que ter os pés bem assentes, mas não podemos deixar de, de encarar os desafios passo a passo e ir enfrentando, porque se não fizermos nada, nada acontece também, não é? No cenário, daqui a um ano, olhando para 2023, o que é que espera poder dizer que se alcançou ou que, neste caso, se evitou neste ano, que começa com uma perspectiva sombria de variados setores, não só da auditoria e revisão de contas? Eu sou um pouco mais otimista sem entrar na componente de ilusionista. Eh, as empresas portuguesas, os seus empresários têm tido, ao longo dos anos e nos últimos 2, 3 anos, uma capacidade de resiliência notável. O ano de 2022, genericamente, foi um ano muito bom para as empresas. Foi um ano em que as empresas robusteceram o seu volume de negócios, ganharam dinheiro. Efetivamente, 2023, até por uma questão psicológica, os empresários começaram com algum receio. Ou seja, começaram na expectativa, porque toda a gente falava em crise, toda a gente falava em recessão, toda a gente falava das consequências negativas da inflação e, portanto, o empresário, por norma, é prudente e começou um ano de 2023 com a sua prudência máxima relativamente à sua atividade, a novos investimentos. Mas, consoante vai passando o tempo, eu noto que esse medo primário tem desaparecido. E, portanto, eu acho que poderemos ter um 2023 muito melhor ou um pouco melhor do que aquilo que seria a expectativa e o que seria a narrativa que existia muitas vezes no final de 2022, em que em 2023 iria ser um ano muito mau. Eu sou um pouco mais otimista. Mas as empresas têm, permita-me interromper-lhe, têm em 2022 e em 2023 ferramentas que não tinham em anteriores crises. De um lado, têm fundos europeus a uma escala que antes não havia numa crise anunciada, e por outro, estão reunidas sim algumas condições para uma crise, mas também há indicadores que não são próprios de uma crise, como o pleno emprego. Certo. Portanto, é um cenário novo. É um cenário novo e por isso é que eu sou um pouco mais otimista, porque eu acho que essas previsões mais pessimistas não se vão concretizar, isto é, como os economistas dizem, ceteris paribus, ou seja, se tudo se mantiver constante. Claro que se houver um agravamento da guerra na Ucrânia ou se houver outro fator extraordinário, tudo isto altera de forma completa. Mas mantendo-se as coisas, eu penso que poderíamos ter um ano 2023 na continuação de 2022 em que as empresas continuam a ter a sua atividade económica robustecida, que continuam a ganhar dinheiro, continua a haver um pleno emprego, ou seja, para o bem e para o mal, porque nós não temos recursos e, portanto, também consequência do pleno emprego, mas ainda bem que temos esse pleno emprego. A nossa taxa de desemprego, uma taxa de desemprego residual e mesmo aquela que existe é um desfazamento entre o mercado da oferta e da procura de emprego e nesse sentido eu penso que sinceramente temos de ser otimistas e acho que penso que 2023 poderá ser um ano ainda positivo para as nossas empresas e para a nossa economia, para bem de todos nós. Paulo, André, eu falava agora há pouco da questão dos fundos europeus.
Imagino que seja o topo da agenda para o vosso trabalho este ano, a aplicação e o pagamento do PRR e outros pacotes de apoio comunitário. As empresas estão a sentir alguma dificuldade no compliance a nível de contas? Sim, sempre que se fala na questão de fundos, existem sempre aqui vários sentimentos. Um sentimento de macroeconómico de maior desafogo para as empresas, uma oportunidade para as mesmas para poderem ter um maior desafogo de tesouraria ou poderem ter, talvez dito mais corretamente, capacidade de investimento e concluírem projetos que estavam parados há algum tempo. E não vou esconder que para o setor da auditoria também equacionamos e todos tentam entender as variáveis dessa área para perceber em que medida podem prestar serviços relacionados com os fundos comunitários. Sem estar a querer valorizar o setor da auditoria relativamente a outros, penso que é relativamente consensual que a auditoria desses fundos torna e leva à exigência na atribuição dos mesmos e assegura uma melhor aplicação dos fundos. Quer na escolha dos projetos que sejam financiados, quer em assegurar que os mesmos sejam concretizados, quer dentro dos timings, quer com as verbas que foram alocadas. Infelizmente, ainda que eu não tenha todos os dados comigo, infelizmente eu creio que, apesar dos números serem muito grandes, em número de projetos e a sua dispersão pela economia mais real, se pudermos dizer que a economia mais real, e eu penso que acabará por ser assim, na economia portuguesa o que caracteriza as empresas, o mundo empresarial são as PMEs, não haverá tanta alocação de verbas a PMEs, porque há um par de projetos relativamente significativos, que eu não vou também equacionar a sua oportunidade, mas que de facto vão levar uma fatia muito grande. E, portanto, receio que esse instrumento acabe por não trazer um benefício muito grande para os auditores e para o setor. Mas ainda só falando aqui sobre a questão das perspectivas para 2023, diria apenas que, ainda que seja otimista, uma vez mais salientava aqui o aspecto da dupla dificuldade e exigência para os auditores. Uma empresa de um determinado setor tem que fazer as suas projeções e gerir o seu negócio. Os auditores também têm um negócio por trás, senão não conseguem pagar os salários, promover pessoas, manter a atividade, mas também têm que opinar sobre o negócio dos outros. E, portanto, se 2023 vai encerrar incertezas, isso quer dizer que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do trabalho metodológico que os auditores vão fazer, a atividade ainda vai ser mais exigente porque vão ser chamados a tomar julgamento profissional sobre um conjunto de variáveis das demonstrações financeiras, sobre estimativas, incertezas, previsões, imparidades, ativos registados ao justo valor e que têm sempre uma complexidade muito maior. Portanto, até do ponto de vista técnico, os desafios de 2023 vão impactar na atividade do auditor, se tornando ainda mais desafiante. Obrigado, Paulo, André, Maria Cravo e Fernando Virgílio Macedo. Só mesmo para terminarmos, eu gostava de ter alguma consideração vossa sobre o relatório anual feito pela CMVM na análise ao setor. Se calhar começaria pela Maria e terminaríamos com o Sr. Bastonário. Muito bem. Foram referidos aspectos relevantes, designadamente o que falámos aqui já, investimento em cibersegurança, investimento em formação, o tema de valores de honorários baixos. Portanto, são temas de facto preocupantes e importantes temos na profissão, mas penso que falta ali alguma contextualização destes temas para podermos ter um melhor entendimento do que é que eles significam para as diversas empresas da auditoria e as diversas dimensões que elas têm no mercado. Bastonário. Bem, eu já tive a oportunidade de falar com a CMVM e dizer-lhe olhos nos olhos que, no nosso entender, que aquele relatório está completamente descontextualizado e transmite uma percepção errada daquilo que acontece no mercado. E esse é um sinal errado dado pelo supervisor. O
seja, o supervisor deve dar sinais daquilo que efetivamente se está a passar no mercado. E quem lê aquele relatório, e sobretudo quem não tem conhecimento do setor, pode ficar com uma percepção completamente errada. E é isso que me preocupa, é isso que nós dissemos à CMVM, dizer que a CMVM tem que ter alguma prudência sobre a forma como transmite a sua informação, porque efetivamente deve transmitir a informação correta, apropriada, daquilo que efetivamente acontece. Agora, como a Maria disse, aquilo é um relatório que não está devidamente contextualizado, que não faz referências, referências generalistas, quando na realidade isso não acontece. Depois, na realidade, há falta de formação. Cada auditor, em média, dá aos seus colaboradores 80 horas de formação anual. Nós fizemos na ordem um inquérito aos nossos membros. Cada empresa dá, em média, 80 horas de formação anual aos seus colaboradores. E depois vem a CMVM dizer que há falta de formação, que a formação é insuficiente. Mas é insuficiente porquê, como, onde? E, portanto, é essa contextualização Porque é que a que é CMVM não importante. tem essa contextualização? O que é que Eu falta? eu olho mais para o futuro que para o passado. E, portanto, olhando para o futuro, eu espero que o novo presidente da CMVM traga para a CMVM a postura de regulação e de supervisão que existe no Banco de Portugal, que é uma supervisão rigorosa, criteriosa, mas feita diretamente com os regulados, porque nós, ordem e nós, profissão, estamos plenamente convictos que este é o caminho de haver uma supervisão pública independente e estamos sempre dispostos a colaborar com a CMVM. Agora, não estamos dispostos a ouvir generalidades da CMVM descontextualizadas e que de alguma forma podem transmitir para o público em geral uma desvalorização que o trabalho dos auditores fazem todos os dias. E o trabalho que os auditores fazem todos os dias na salvaguarda da informação financeira em Portugal é notável. E quem lê muitas vezes aquele relatório pode ficar com uma percepção errada. E é isso que nós somos completamente contra essa forma um pouco aligeirada que a CMVM muitas vezes escreve os seus relatórios públicos. Fernando Virgílio Macedo, Paulo André e Maria Cravo, muito obrigado aos três por se terem juntado a nós. Chegamos infelizmente ao fim do nosso tempo. Foi uma conversa interessante e obrigado por terem Obrigada. juntado. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JE Talk sempre quiser, na JE TV e nas diferentes plataformas multimédia do Jornal Económico. Nós regressamos para a semana. Até lá, fique bem.